Olá! Uma proposta do Senado permite que a licença-maternidade seja compartilhada com o pai. Assim, pai e mãe podem dividir as responsabilidades nos primeiros meses de vida do filho. O projeto aguarda votação em plenário. André Rezende é pai de gêmeas e largou o emprego para ficar com as filhas enquanto a esposa trabalhava. Gestor de negócios, ele conta ter sofrido muito preconceito por ser de uma família onde o homem é o chefe da casa. Apesar disso, se considera privilegiado pela oportunidade de passar mais tempo com as bebês. Preconceito dentro da família, de alguns amigos, né? Isso a gente ainda vive uma sociedade patriarcal, né? Eu venho de uma família tipicamente patriarcal. Minha mãe criou todos os filhos e voltou a estudar com mais de 30 anos de idade. Acho que não tem 0,1% dos pais que têm essa oportunidade, né? Normalmente as mães participam e tudo, mas eu fui um cara abençoado com essa oportunidade e foi realmente maravilhoso participar de todo esse processo. Relatório divulgado pela ONG Promundo revela: em nenhum país os homens dividem igualitariamente o trabalho doméstico e de cuidado das crianças. Apesar de representarem 40% da força global de trabalho remunerada, em média, as mulheres ainda passam de 2 a 10 vezes mais tempo que os pais cuidando dos filhos. Tendo essa dupla jornada, porque às vezes é dupla porque é a casa, mas é tripla porque tem cuidado de outras pessoas, elas acabam recebendo 24% menos do que os homens no mercado de trabalho, porque elas precisam trabalhar mais tempo em casa. Então, para a coordenadora da área de paternidade e cuidado da Promundo, o envolvimento do homem na criação ajuda no desenvolvimento dos filhos. Então, as crianças, elas iam se desenvolvendo melhor, elas apresentavam melhor desenvolvimento cognitivo, elas iam melhor na escola. Quando viravam adolescentes, quando os pais estavam presentes, era uma possibilidade menor de se envolver com gangues, com alguma espécie de delinquência, com uso de drogas. Para incentivar a paternidade responsável, a proposta altera a consolidação das leis do trabalho, aumentando de 4 para 6 meses a licença maternidade. Com isso, a mãe poderá compartilhar com o pai até 60 dias desse período. Atualmente, a Constituição prevê apenas 5 dias de licença paternidade. A mesma regra vai valer para pais adotivos. Nos casos de filho com deficiência, a licença será concedida em dobro, com previsão de compartilhamento com o companheiro por até a metade do prazo. Para André, caso o projeto vire lei, precisa ser cumprido, porque não adianta o pai ter mais tempo para ficar com os filhos e gastar a licença com outras coisas. O que eu espero é que a lei seja cumprida, porque também acontece o caso de pais que, né, colocam os filhos no mundo e vão tirar a licença maternidade para aproveitar a vida, né? Não vão cuidar dos filhos, enfim, aproveitar a vida de outras formas. Porque a gente precisa mudar um pouco a cultura da licença maternidade e paternidade, porque ela, antes de qualquer coisa, é muito mais para as crianças do que para a mãe e para o pai. Grande parte dos jovens anda obcecada por um ideal de beleza que muitas vezes pode levar alguns deles a um quadro de depressão e anorexia, entre outros problemas. Um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor busca prevenir essas doenças, alertando para o efeito Photoshop. Quem nunca viu uma foto assim e desejou ter um corpo como esse ou esse? Só que muitas dessas fotos que mostram corpos bonitos e praticamente perfeitos não são tão reais. O famoso Photoshop costuma estar presente em muitas peças publicitárias e acaba estabelecendo um padrão irreal de beleza. Hoje, com programas de maquiagem de foto, é possível fazer alterações significativas nos corpos de mulheres e homens. As mudanças, às vezes, são tão exageradas que as próprias modelos reclamam que não se reconhecem nas fotos. Para evitar que homens e mulheres se espelhem em corpos irreais e possam desenvolver distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, por exemplo, foi apresentado um projeto de lei que determina que em todas as peças publicitárias, onde a foto tiver sido alterada, seja colocado um aviso de que a foto foi retocada. Nós vemos hoje um aumento, um incremento, inclusive em adolescentes, de cirurgias plásticas, né? Então, é implantação de silicone ou retirada de gordura. São corpos jovens, né, que têm muito a se modificarem ainda
e, na verdade, estão sendo retalhados, né? Cortados, basicamente, e o que não deveria acontecer nessa idade. A proposta foi inspirada num decreto do governo francês de 2017, chamado informalmente de alerta de Photoshop, que determina que os consumidores sejam informados quando houver alteração digital com o objetivo de melhorar a aparência do corpo. Pelo projeto, o aviso de retoque nas fotos será obrigatório apenas quando houver alteração na silhueta da pessoa. O óleo de cozinha também pode ser reciclado. Isso muita gente já sabe. O que falta é a regulamentação desse processo. Um projeto em análise aqui no Senado inclui o produto do nosso dia a dia na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quase sempre o óleo usado nas frituras vai parar no ralo da pia. Pode parecer que não, mas isso traz consequências. Entope as instalações sanitárias, a rede de esgotos e contamina o solo e os rios. Segundo os ambientalistas, 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Hoje, menos de 10% do óleo vegetal usado no país é descartado de forma correta. É que não existe um regulamento específico para a destinação desse tipo de resíduo. O que existem são iniciativas isoladas de empresas de saneamento, órgãos ambientais ou da sociedade civil. Este shopping em Brasília fez parceria com uma empresa de reciclagem. O shopping recebe o óleo usado e a empresa reaproveita o material para fazer detergente. Para estimular o descarte correto, a cada 2 litros de óleo usado, quem entrega recebe um detergente de meio litro. Conceição vem aqui pelo menos uma vez por mês entregar o óleo que ela já usou. A gente tem aquela consciência de que você não pode jogar por exemplo, dentro da pia, né? Você não pode jogar em qualquer lugar, você não pode colocar num recipiente e jogar em qualquer canto, né? Então eu tinha essa preocupação do que fazer com óleo. E para mim foi muito gratificante quando eu fiquei sabendo que aqui eles tinham esse posto de troca e que para mim ainda é lucro porque eu ganho detergente e eu utilizo na minha cozinha. A receptividade, para surpresa geral, ela foi excelente. Do final do ano próximo passado, quando nós implantamos esta ação, para hoje, mais de 200 litros de óleo deixaram de ser descartados no meio ambiente para uma destinação correta. Um projeto em debate no Senado quer aumentar a responsabilidade das indústrias nesse processo. O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e outras gorduras de uso culinário na lista de produtos do Sistema de Logística Reversa, que é, na prática, a volta de materiais já utilizados para a cadeia produtiva. O descarte correto do óleo de cozinha deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, espere o óleo esfriar. Só então despeje o líquido em uma garrafa com a ajuda de um funil. Tampe o recipiente para evitar mau cheiro e insetos. Limpe a panela e o funil com um guardanapo e descarte no lixo orgânico. Por último, leve a garrafa cheia a um local apropriado de descarte. Eu fico feliz em saber que eu estou contribuindo, que essa quantidade toda de óleo não está indo para o esgoto, entendeu? E que, de uma certa maneira, ela está sendo útil para alguma coisa. A matéria está pronta para ser votada na Comissão do Meio Ambiente, que tem decisão terminativa sobre o projeto. Assim, se for aprovada na comissão, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que um requerimento peça sua votação em plenário. Nosso entrevistado de hoje é o diretor do IPEA, Fabiano Pompermayer. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre os desafios que o país enfrenta em relação à infraestrutura. Doutor Fabiano, queria agradecer a sua presença aqui conosco, né? Nossa conversa é sobre uma questão crucial para o desenvolvimento do Brasil, que é infraestrutura. E até onde eu entendo, a infraestrutura é desafiadora pelos custos, né, que as obras de infraestrutura demandam. Então, pergunto para o senhor um panorama dentro do programa Desafios da Nação, pesquisa realizada pelo IPEA. Que quadro a gente traça da questão de infraestrutura no país hoje? Um retrato, né?
Vamos lá. De uma forma geral, a gente está devendo muito em infraestrutura no país. A gente não fez os investimentos necessários para acompanhar e para suportar o crescimento do país. Alguns setores estão um pouco melhores, o setor de energia elétrica, de telecom estão um pouco melhores, mas quando você vai para transportes, a gente está devendo muito saneamento, mais ainda, mobilidade urbana está bem aquém do necessário. E a infraestrutura é o que permite a economia ser mais produtiva e crescer. E como a gente não produz isso o suficiente, a gente está limitando, está sendo um limitador para o nosso crescimento. Infraestrutura é custo alto e há que se desenvolver estratégias para driblar essa situação, né? É a captação de parceiros que resolve esse desafio? Acaba sendo a alternativa que a gente tem hoje. Tá? O investimento em infraestrutura é um investimento muito elevado, demora muito tempo para recuperar esse investimento. O governo tentou fazer isso quando houve algum espaço fiscal usando o recurso público da arrecadação tributária do orçamento fiscal. Só que essa janela de oportunidade já acabou, a gente não tem mais espaço para isso, tem um orçamento fiscal muito direcionado para outros gastos considerados mais prioritários. E a infraestrutura, apesar disso tudo, apesar de todo o apelo que ela tem de fazer o investimento que ela gera na economia, a infraestrutura em geral ela pode ser viabilizada com recursos privados, com dinheiro do setor privado. Para isso, você tem que desenhar um contrato, um projeto de infraestrutura seja qual setor for, bom o suficiente, confiável o suficiente para o investidor privado colocar o dinheiro dele sabendo que ele só vai recuperar aquilo 5, 10, às vezes 20 anos depois. Tendo segurança, o setor privado vem, seja do Brasil, seja do exterior, não é por falta de dinheiro no setor privado, é por falta de segurança nos projetos, nos contratos que eles ainda não vieram. Segurança jurídica? Segurança jurídica, inclusive, tá? A gente tem várias questões a discutir que extrapolam até o poder executivo e a atuação dos ministérios setoriais. Mas o desenho do contrato de concessão já resolveria mais da metade dos problemas. E desenho de mecanismos de financiamento via setor privado, como debêntures ou o mercado de crédito privado também. A atração de parceiros da iniciativa privada para resolver problemas de infraestrutura é uma estratégia comum em outros países também? É bastante. É o que funciona. É o que funciona. Em outros países já passaram por essa fase de discussão e o padrão é o financiamento privado com o poder público, o governo, geralmente fazendo a fase inicial de planejamento. Por que o governo deve continuar na fase de planejamento? Porque você está discutindo uma rede de infraestrutura que vai atender todo o país. Então, o governo tem que ser capaz de planejar isso e direcionar os projetos para desenvolver as atividades econômicas e o bem-estar da sociedade em todo o país e não ficar só concentrado aonde é mais rentável para o setor privado. A falta de segurança tem a ver com falta, por exemplo, de marco regulatório? A falta de segurança também é a certeza de quem investiu de que, a despeito de mudança de governo, as regras continuem? Isso é um problema? Isso não por marco regulatório, mas por instabilidade de quem vai tomar a decisão no dia a dia após os contratos serem celebrados, porque o contrato não consegue prever tudo, então ele vai ter que sofrer algum grau de ajuste ao longo da sua vigência. E são contratos longos, né? São contratos muito longos, vai naturalmente passar por vários governos. Então, há já um razoável entendimento, tanto de governos mais à esquerda ou mais à direita, que a melhor forma já é via contratação da construção e do serviço com o setor privado. Você pode se discutir ainda como é que você vai financiar, se você vai se o dinheiro vai vir 100% do setor privado ou se você vai dar algum crédito via Banco de Desenvolvimento, via BNDES. Essa discussão ainda existe.
A gente, pelas nossas avaliações lá no IPEA, a gente entende que tem muito recurso no setor privado para isso. Obviamente, isso vai concorrer com o título do Tesouro Nacional, mas com projetos bem feitos, com boa segurança, boa previsibilidade dos contratos, o dinheiro do setor privado vem. O parceiro da iniciativa privada não só executa a obra, como passa a ser o prestador de serviço inerente àquela obra. Essa é a grande vantagem de você fazer o chamado modelo, o contrato de construção e operação de infraestrutura. O contrato de construção e operação, que é o típico que ocorre em contratos de concessão, o pagamento pela obra vai ser feito ao longo da concessão. Então, por exemplo, faz uma obra de rodovias, a receita de pedágio é que vai remunerar os custos daquela construção inicial. Então, o operador vai ser muito mais zeloso, tanto com custo quanto com qualidade daquela obra, porque ele vai depender disso, fundamentalmente, para receber no futuro. Como são dirimidas as questões entre esse prestador de serviço e o Estado? A gente teve uma ocorrência razoavelmente recente, que foi rever uma concessão, uma obra de uma rodovia no Goiás. Eu lembro disso porque eu fiz uma entrevista num outro programa nosso e foi uma iniciativa diferenciada, questionar se essa concessão deveria continuar com essa empreiteira ou não, em função do resultado do seu trabalho. Há uma dificuldade no país em rever concessão, em conseguir fazer o controle da qualidade desse serviço contratado? Tem algumas dificuldades e geralmente elas estão já... elas são resultado do próprio desenho do contrato, tá? Mais uma vez a gente cai na questão do modelo, né? Se você conseguir fazer um contrato mais prevendo algumas coisas que os outros países já resolveram, que a literatura acadêmica já explorou, e a gente insiste no modelo, diria, antigo, a gente não teria tantos problemas. Vamos dar um exemplo de rodovias, mas isso vale para outros setores também, tá? Os contratos de concessão de rodovias, de concessão, eles previam uma série de obras. Lá, né? Vou conceder esse trecho aqui e você vai ter que fazer a duplicação em tanto tempo. Aí no contrato previa, você precisa ter tantos centímetros de massa asfáltica, tanto de brita, a largura da via mínima, aí seguindo questão de segurança, e as curvas têm que ter tal perfil. E aí, a hora de fiscalizava só quando tivesse feito um contrato de obra, não um contrato de concessão. Entendi. Você deveria olhar, a agência reguladora poderia olhar muito bem, olha, a concessão, o que eu quero é um serviço de qualidade. Se o serviço não tiver de qualidade, eu vou rever o preço do pedágio. Em vez de multar, vou rever o preço do pedágio. Um problema típico em rodovias, mais uma vez, é que você bota no contrato a obrigação da empresa fazer a duplicação da obra, já começa cobrando um pedágio que, para o usuário, é um pedágio caro para continuar naquela rodovia de pista simples, muito parecida com a que ele tinha antes da concessão. Então, ele não vê diferença na qualidade do serviço que ele tinha. E para o concessionário, ele está arrecadando pedágio, se a pista é simples ou dupla. O volume de tráfego não muda substancialmente porque duplicou a via. Sim. O usuário sente muito, mas o concessionário, o tráfego está muito. Se ele duplica a via, primeiro ele tem todo um custo de fazer a duplicação da via, depois ele vai ter o custo de manter uma via a mais dobrada, o dobro, duplicado. Então, para o concessionário, não faz sentido econômico duplicar. Ele só faz porque ele tem a obrigação de fazer. Só que ele vai postergar isso ao máximo possível. E a agência reguladora, ela vai lá, fiscaliza, olha, você está atrasado no seu cronograma, multa. A multa geralmente é muito pequena em relação ao ganho econômico que ele tem de não fazer a obra. Se ele tivesse pensado num contrato em que ele só poderia cobrar um valor de pedágio mais alto quando a duplicação estivesse pronta, ele já ia ter um incentivo muito maior. Estaria motivado. Porque assim, agora eu só vou dobrar, triplicar a minha receita, dependendo do quanto é a diferença de pedágio que você definir para quando tiver duplicado, se a obra estiver realmente pronta. E aí o usuário vai ficar muito mais satisfeito, inclusive.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.